Myrna Grant, Ivan, a história verídica de um soldado russo que se recusou a negar sua fé cristã. Capítulo 3. Não transponha umbral algum sem Deus. Já eram quase 2 horas da madrugada e Ivan estava tonto de sono. Em Odessa fazia muito mais frio que na Moldávia. Ainda não havia muita neve no chão, mas a que havia estava endurecida e escorregadia, como constataram os recrutas que, deixando o calor sufocante do interior da carroceria do caminhão, saltavam da viatura militar que os trouxera da estação até ali. E agora, enquanto acompanhavam aos tropeções o veículo escolta que os guiava para o centro de um grupo de construções que se distinguiam em meio às sombras, Ivan tentava entender a confusão de vozes que se faziam ouvir ao seu redor naquela escuridão. Por aqui, depressa! O comboio chegou com 1 hora de atraso. Já estamos esperando há 1 hora. Posição de sentido. Que há com vocês, moleirões? Rápido! Como é que vamos fazer a distribuição das camas a 1 hora destas? O regulamento diz que as chegadas devem ocorrer apenas até às 22 horas. O que vai fazer então? Ficar aqui a noite toda ao relento? Quem é que vai dar as boas-vindas? Que é de Carecto? Vá alguém chamar Carecto. Diga-lhe que já chegaram. Uma figura indistinta, abrigada num amplo sobretudo, a cabeça quase toda envolta por um cachecol, apareceu à porta do edifício, diante do qual toda a companhia se detivera momentos antes. Falou-lhes por gritos meio sufocados. Por causa do adiantado da hora, grunhiu ele. O discurso de boas-vindas seria breve, e eles poderiam ser dispensados para os alojamentos, que eram aqueles prédios enormes que davam para o largo onde se encontravam. Eles podiam ver, à luz dos refletores, que os prédios tinham 5 andares. Cada andar era constituído de 6 dormitórios, cada um acomodando 32 homens, havendo, portanto, um total de 192 soldados em cada pavimento. No trem, haviam recebido fichas que indicavam o número do alojamento, o andar e o quarto de cada um. Nos dormitórios, os oficiais informariam aos recém-chegados qual era o seu beliche. O orador parou momentaneamente para pigarrear. Afastou o cachecol da boca e deu uma cusparada na neve. Às 6 horas seriam despertados por um toque de corneta. Teriam 5 minutos para se levantarem, vestirem e se fazerem a cama. Depois, então, receberiam instruções quanto ao que se seguiria. Dispensados! E o homem, embuçado, girou nos calcanhares e desapareceu porta adentro. Seguiu-se então um imenso rebuliço. Vários oficiais pareceram despertar subitamente, empurrando e gritando, encaminhando os pequenos grupos de soldados em diversas direções. Já dentro dos alojamentos, os exaustos recrutas viram-se andando por entre fileiras de beliches, iluminados por lâmpadas pendentes do teto. Apressados pelos berros dos oficiais, eles procuravam o número correspondente ao que constava de suas amarfanhadas papeladas, como retardatários que chegam a um teatro depois de iniciado o primeiro ato. Sotaques desconhecidos para Ivan enchiam o quarto, lituanos tentando se expressar em um russo mal falado, bielorrussos o famoso cantado moscovita, confundindo-se com a fala lenta e suave dos nortistas, e aquela constante sensação de extrema fadiga que emprestava àquela mistura de leitos, braços, pernas, risos e palavrões uma aura de irrealidade. Pela manhã caiu uma neve fina, quando Boris Yakovlevich Frolov ergueu a corneta para o toque de alvorada. Os flocos caíam em seu rosto e no instrumento.
Num gesto decidido, voltou na direção do terceiro andar do alojamento, para onde sabia que os novos recrutas haviam sido conduzidos na noite anterior. Nunca é cedo demais para se entrar em contato com as durezas da vida militar. Inalando profundamente o ar gelado da manhã, ele tocou. Conhecia muito bem a cena que estaria se desenrolando naqueles dormitórios. A corrida para se vestir, evitando o atraso que lhes acarretaria a distinção de ser taxado de molenga ou poltrão. A estranheza dos uniformes novos começaria a seguir. Os olhares de apreciação mútua, a caminhada até o refeitório para o dejejum de peixe e chá. Iniciava-se o primeiro dia de correria, da instrução para as salas de aula, para as palestras de orientação, dali para as refeições e para a ginástica. Novo toque, agora na direção oposta. Para ele restavam apenas 11 meses. Podia se alegrar com isto. Seus companheiros de pelotão já estavam deixando o alojamento sem camisa, prontos para a corrida matinal. Tinham de fazer um percurso de 15 quilômetros antes do café. Boris Yakovlevich abaixou a corneta e marchou em passos lentos para o seu quarto. Talvez hoje, durante os treinamentos de tiro, ele conseguisse surrupiar uma bala para dar cabo de si mesmo. Esta tentação vinha rondando seu pensamento havia já algum tempo. O mais importante agora, pensava Ivan, ao se encaminhar para o refeitório, é procurar um lugar para orar. O grande número de soldados, o barulho dos alojamentos, a impossibilidade de ficar sós, começavam a incomodá-lo. Até mesmo os choupos desfolhados, porque passava agora, pareciam mais achegados uns aos outros, como se o fato de estarem sozinhos os fizesse incorrer em suspeita. O cheiro de peixe preparado permeava o amplo salão de refeições de cantina. Quando Ivan entrou em fila junto ao balcão das canecas de chá que desprendiam um convidativo vapor em contraste com o frio da manhã. Em casa, nesta hora, ele estaria orando. Ali sempre fora fácil observar seus momentos devocionais, mesmo na época em que estava aprendendo a dirigir e tinha os dias cheios. Às vezes orava antes de pegar o trem para a cidade. Num dia de inverno como o de hoje, oraria junto ao fogão da cozinha, próximo à cama dos irmãos menores que ali dormiam, para aproveitar o calor. Gostava de orar naquele canto, ouvindo a respiração regular dos outros, que a variação de volume em sua voz não perturbava. Talvez, após o dejejum, pudesse procurar um lugar tranquilo. Os pratos de peixe já estavam vazios, mas os 30 soldados que ocupavam a mesa ainda não estavam satisfeitos, e as travessas de pão preto foram sendo passadas de um lado para outro até se esvaziarem de todo. Uma ordenança movia-se por entre as fileiras de mesas com um enorme bule de chá e ia derramando líquido quente nas canecas que lhe eram estendidas. A sensação de solidão dava-lhe um aperto na garganta. Naturalmente, a vida ali seria como ele já supusera, mas talvez não tivesse calculado bem a imensidade da missão que se achava diante dele. Cada pessoa parecia envolvida em um mundo particular todo seu, sorvendo os últimos goles de chá, limpando o prato com um pedaço de pão amassado e depois passando a perna por cima do banco para se retirar, equilibrando prata e caneca numa das mãos, correndo para a porta, detendo-se aqui e ali para uma palavra rápida com um amigo que conhecera no trem. Fileiras de soldados se postavam perto da saída, enquanto outros passavam por eles e iam de encontro ao ar gelado daquela manhã de novembro. Confessa-me diante dos homens, e eu o reconhecerei diante dos anjos de Deus. Não havia dúvida de que era a mesma voz que lhe falara ao espírito tantas vezes. Ivan depositou faca e garfo dentro da caneca, e os três no prato,
e transpôs o banco, dirigindo-se para a porta com os outros. A primeira coisa a fazer era procurar um recanto para orar. O sargento Strelkov tinha o rosto comprido e encovado, que ele conseguia encovar ainda mais quando irritado. Havia 2 semanas estava empenhado na preparação de um novo pelotão de recrutas. 2 semanas ouvindo as mesmas perguntas, aturando as interrupções e desordens que tanto detestava. Um torrão de lama congelada apegara-se à sua bota, e ele fez um gesto impaciente para despregá-lo. Este novo grupo era fraquíssimo. Apertando os olhos, dirigiu o olhar para o ponto do bando em formação, onde um lugar vago denotava a ausência de um soldado. Um movimento na periferia do campo de treinamento chamou sua atenção. O retardatário chegava numa corrida desesperada. Ficou a observá-lo impassivelmente. Era Moiseyev. Arfando pelo esforço feito, ele ocupou seu lugar na fila. Nenhum soldado se moveu, nem mesmo para uma olhada rápida com um canto do olho. Strelkov sentia-se gratificado. Talvez ali estivesse a oportunidade de dar uma lição ao grupo todo. Explica a razão de seu atraso, camarada soldado Moiseyev. A conduta disciplinada de Strelkov era uma testemunha muda de que ele próprio nunca se atrasara. Com o peito descoberto, ainda ofegante pela longa corrida através dos campos, Ivan ergueu apreensivamente os olhos para a figura ereta do sargento, procurando controlar a respiração. Uma tensão parecia formar-se no grupo, enquanto Strelkov aguardava a resposta à sua pergunta. Sinto muito, sargento, estava orando. Strelkov fixou o olhar nele. Não havia o mínimo sinal de brincadeira na expressão séria do rapaz. Um dos soldados em fila tossiu. O sargento correu o olhar pelo grupo imóvel. Será que pensavam que ele não percebia que estavam a ponto de estourar de rir? Mas ele já estava no exército tempo suficiente para saber o que fazer em caso de irregularidades. Siga com o treinamento normal, Moiseyev. Quando terminar, apresente-se a mim. E dando um passo para trás, deu suas ordens ao pelotão. E os homens se espalharam pelo campo, cada um para seu setor de treinamento. No instante seguinte, a área regurgitava de soldados saltando, correndo ou executando exercícios de ginástica. Ivan lançou-se imediatamente aos pesados exercícios físicos, desejando ardentemente apagar a vergonha de ter chegado atrasado e que prejudicaria a dádiva que o Senhor lhe dera. Como se sentira feliz ao descobrir aquele gabinete onde podia orar. A velha que o arrumava assegurava-lhe que só seria utilizado depois das 10 horas da manhã e que era ela própria quem o abria às 5 para prepará-lo. Desde então, ele se entregava ao louvor todas as manhãs, gozando da quietude do aposento que enchia sua alma. Havia ali uma cadeira de couro e ele apoiava os braços nela ao se ajoelhar. O encosto protegendo do frio que entrava pela vidraça rachada. Mas esqueci a hora. Chegar atrasado para o início da instrução. Ao ouvir Strelkov chamá-lo novamente, reviveu a sensação de vergonha de momentos antes. O sargento pertencia a uma terceira geração de ateus. Seu avô foi um dos primeiros bolchevistas, aspirante da marinha e tripulante do couraçado Aurora. Lutara nas ruas de Leningrado por ocasião da Revolução. Seu pai fora oficial durante a Grande Guerra Patriótica e participara do cerco daquela cidade, vindo a falecer nos últimos dias dele em consequência de ferimentos e da carência de alimentação. Seu cartão de filiação ao Partido Comunista
fora encontrado em seu bolso. Presentemente, Strelkov trazia-o junto ao seu na carteira. Ele se sentia perturbado com a presença do que denominavam burguesia no exército. Esfregou as luvas, uma contra a outra, e começou a caminhar, dando a entender a Ivan, com um movimento de cabeça, que o acompanhasse. Que negócio é este de oração, Moiseyev? Você estava brincando? Não, sargento. Então o que há com você? Nada, estou bem. É ortodoxo? Filiado à igreja? Strelkov procurava se lembrar se aquele dia era um dos santificados pela igreja ortodoxa. De vez em quando ocorriam incidentes desagradáveis nos feriados religiosos. Não, sargento, batista. Então era pior. Os batistas eram imprevisíveis e teimosos. Strelkov já participara da direção de seminários antirreligiosos em comunidades rurais, quando de suas atividades no Komsomol. Estes batistas compareciam, é certo, mas sempre tinham respostas longas e elaboradas para rebater os argumentos e dificilmente eram derrotados. Na Rússia, a palavra batista é um termo geral que designa todos os protestantes, e a expressão filiada à igreja diz respeito a membros da Igreja Ortodoxa Russa. Os protestantes se dividem em dois grupos. Um é registrado junto ao governo. É o Concílio da União dos Cristãos Evangélicos Batistas. Outro não registrado é considerado ilegal. O Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas Batistas. A congregação que a família Moiseyev frequenta pertence a este último. Isto não é permitido aqui, Moiseyev. Orar, religião. No Exército Vermelho, isto não dá. Já é bastante indesejável encontrarem-se remanescentes de sentimentos religiosos em outras partes da União Soviética, quanto mais em um jovem soldado em serviço nas Forças Armadas da União da República Socialista Soviética. Você terá de se modificar. Ivan seguia-o em silêncio, indagando-se mentalmente se o sargento esperava alguma resposta. Estou certo de que depois que arranjar alguns amigos aqui e começar a apreciar um pouco mais a vida militar, você compreenderá a insensatez de tais ideias. Só depois que a Rússia quebrou as cadeias do czarismo e da igreja, foi que ela pôde se tornar um país realmente forte. O mesmo deve acontecer a cada pessoa. Apesar de agasalhado com um sobretudo, o sargento começava a sentir frio. Desejou estar dentro do prédio, sentado à sua escrivania. Deu uma olhada na direção do rapaz. Sua pele brilhava pelo frio. Batendo com os pés na neve para se aquecer, Strelkov ficou a observar Ivan, que atravessava o campo, correndo para sua unidade. Apesar de protegido pelas botas forradas de feltro que lhe chegavam aos joelhos, seus pés estavam enregelados. E ele perdera a hora do chá. Todavia estava satisfeito com a conversa. Todos os outros soldados tinham ouvido Moiseyev afirmar que estivera orando. O oficial político tinha de ser notificado da ocorrência. O gabinete do Politkhruk estava parcamente iluminado. Politkhruk, sigla que designa Politikoye Rukovodstavo, Comitê da Diretiva Política. A fraca luz do sol de inverno que entrava pela janela era parcialmente bloqueada pelas desgraciosas cortinas verdes que cobriam a vidraça suja. O oficial encarregado era o capitão Boris Zalivako, uma fortaleza de homem baixo, mas de compleição robusta e uma fisionomia inescrutável de sobrancelhas espessas. Uma mera questão de pontualidade não lhe interessava em absoluto, mas o restante do relato de Strelkov, se é que não se tratava de uma piada de mau gosto por parte de Moiseyev,
Este sim. Enquanto aguardava a chegada do rapaz, Estrelkov começou a ter dúvidas quanto à sensatez de seu ato. Talvez não devesse ter levado Moseyev tão a sério. Teria sido melhor se nem tivesse conversado com ele. Fizera-o, porém, com a intenção de ajudá-lo, de orientá-lo. Mas poderia ser também que o soldado estivesse tentando zombar dele. Se fosse isso, os outros poderiam confirmar que ele declarara ter estado orando. Nunca poderia negá-lo. Quantos teriam ouvido aquela afirmação? Procurou lembrar-se de quem eram os que estavam mais próximos e que poderiam tê-lo ouvido. O capitão Zalivaco voltou vagarosamente os olhos para Moiseyev, que se postara à sua frente em posição de sentido. Seu cap estava na posição certa. Ele fizera a continência também correta e respeitosamente. O interesse do oficial aumentou ligeiramente ao perceber a tranquilidade com que o moço correspondeu ao seu olhar examinador. Tinha boa dose de autoconfiança, sem contudo apresentar o menor traço de insolência. Zalivaco fez-lhe um gesto, indicando que podia se assentar. Você não me parece o tipo de soldado que se atrasa. Que é que o impede de chegar à hora juntamente com seus colegas de pelotão? Sinto muito ter me atrasado, camarada capitão. Prometo-lhe que isto não se repetirá. Não respondeu à minha pergunta. Que explicação você dá para o seu atraso? Perguntou com voz ligeiramente irritada. Zalivaco detestava evasivas. Estava orando, capitão. A frase ficou suspensa no ar, quase tangível pela sua estranheza. Estrelkov suspirou de alívio. Convencia-se, afinal, de que agira corretamente ao denunciar Moiseyev. Era do conhecimento de todos que a religião constituía uma ameaça aos atuais padrões de vida da União Soviética, mesmo que ela se manifestasse sob as formas mais despretensiosas possíveis. O próprio Lenin declarara que o objetivo supremo do Partido Comunista era libertar as massas operárias da ideia de religião. Estrelkov endireitou-se, recobrando a confiança. O capitão tamborilou os dedos na mesa. A quem você orava? A Deus, capitão, o Criador do universo, que ama todos os homens. A Deus? Repetiu Zalivaco, fechando os olhos e dando um profundo suspiro. Já foi provado cientificamente que Deus não existe. Os cientistas soviéticos estudaram esta questão exaustivamente e confirmaram a tese do comunismo científico de que Deus não existe. A ideia de Deus foi inventada pelo homem primitivo para explicar algumas situações que ele não conseguia compreender. Isto é o que dizem os ateus, capitão. Esta é a teoria correta e a posição adotada pelo governo comunista, pela Academia de Ciências e todas as grandes instituições soviéticas, incluindo nosso Departamento de Defesa. E esta é a opinião dos povos soviéticos. Camarada dirigente político, sei que o ateísmo é a linha de pensamento oficial da nação, mas a Bíblia ensina que Deus criou o homem após haver criado o universo. Nisto consiste a fé cristã. Zalivaco, que estivera fazendo anotações na ficha de relatório, parou um instante. Você possui uma Bíblia? Não, senhor. A Bíblia é um livro indesejável na União Soviética. Está repleta de erros científicos. Ela estimula a passividade e a subserviência. É proscrita no exército. Não sei como alguém ainda deseja ler tal livro. Ele transforma a vida, capitão. O exército é que transforma vidas, Moiseyev, e modifica as opiniões também. Talvez você precise de uma explicação mais detalhada para compreender isto. Trata-se de uma realidade mais profunda do que tudo que a Bíblia ensina. Estou pronta a servir o exército da melhor forma possível. Zalivaco começou a impacientar-se. Era difícil lidar com recrutas que tinham ideias religiosas. Estes crentes eram enganosos. Aparentavam ser bons cidadãos, calmos, pacíficos, pessoas inofensivas, e depois, acobertados por esta capa de virtudes, espalhavam seus falsos ensinos.
Alegro-me de ouvi-lo dizer isso, Moiseyev. Esta declaração significa que está disposto a abandonar suas ideias subversivas a respeito de Deus, dedicar-se completamente ao programa de treinamento que está planejado para torná-lo um bom soldado soviético de inquestionável lealdade para com o Estado. Congratulo-me com você. Strelkov fitou o capitão Zalivaco com grande admiração. O Politkiruk sabia manobrar bem os homens, mas ele continuava a ignorar a expressão de atônito espanto no rosto do soldado. Pretendo interessar-me pessoalmente pelo seu desenvolvimento político e pela sua participação em todas as atividades políticas e militares requeridas. A seguir, colocou-se de pé, ainda examinando detidamente o soldado e aguardando sua resposta. Seria uma arrematada tolice da parte dele se não aceitasse a saída que lhe era oferecida. Mas os crentes eram todos muito insensatos. Começou a desejar que Moiseyev falasse melhor russo. Era cansativo acompanhar sua linguagem gaguejante. Tenho prazer, como cidadão soviético, de servir a causa do socialismo da melhor maneira que puder, mas sou cidadão de outro reino também, do reino de Deus. Este reino nunca poderá representar uma ameaça à segurança do Estado soviético, porque ele se situa no coração de cada crente. E a lei deste reino é a lei do amor. Não posso renunciar à minha cidadania neste reino, nem à minha lealdade ao rei, que é Deus. Ele está estabelecendo o seu reino em toda parte, até mesmo na União Soviética. É um reino de perdão e amor. Nós já derrotamos outros reinos, Moiseyev, respondeu o capitão com voz trêmula. E outros reis. Talvez você tenha se esquecido disto. Só temos lugar nesse país para quem for leal ao Estado soviético e a ninguém mais. Strelkov estava um pouco decepcionado. Tivera esperanças de presenciar uma demonstração de como tais questões podiam ser resolvidas de modo cabal e rápido, e parecia-lhe inadmissível que um jovem soviético pudesse estar assim tão contaminado pelo veneno da religião. Mas o capitão ainda não terminara. É evidente que você tem resistido ao doutrinamento, Moiseyev, e rejeitado as orientações de seus superiores. Isto me preocupa. Você precisa de uma lição. Já que gosta de orar de joelhos, vou dar-lhe uma oportunidade de fazer um serviço mais construtivo nesta posição. Irá lavar o salão de conferências do alojamento e todos os seus corredores de joelhos, com um balde e um esfregão. Vai trabalhar a noite toda. Talvez um exercício desta natureza, diante de seus camaradas, poderá persuadi-lo a se tornar um pouco mais maleável. Você vai ter tempo para decidir se quer mesmo manter suas ideias antissoviéticas. Dispensado. Strelkov tomou posição de sentido, fazendo continência ao capitão. A questão atingira uma conclusão satisfatória. Uma sensação de alívio uniu, por um momento, os dois homens, enquanto o soldado também executava a saudação militar e deixava o gabinete. Aquela tarefa degradante ensinaria a Moiseyev para que é que os joelhos serviam. Antes que o pálido sol de dezembro chegasse ao meio do céu gelado, a notícia de que havia um crente naquele pelotão correra toda a companhia. Passada de um para o outro, a história despertava risinhos irônicos dos que a ouviam, uns abanando a cabeça, admirados, outros dando de ombros. Logo após a primeira, seguiu-se a segunda notícia. O Politkiruk pusera Moiseyev a lavar o assoalho do salão, do alojamento, com um esfregão manual e um balde. E o jovem parecia incrivelmente bem disposto, cantando e rindo enquanto trabalhava, apesar das inúmeras interrupções que sofria por parte dos oficiais que o chamavam a seus gabinetes para passar-lhe repreensões. À hora do almoço, os soldados que atravessavam o hall de passagem para o refeitório olhavam-no com espanto, ao ouvir os hinos que entoava suavemente, com evidente contentamento. Ele era um mistério.